Saudações, planeta Terra! Meu nome é Luiz Terra e estamos começando mais uma edição do programa Triceratops Show! É isso aí, Luiz. Eu sou Eduardo Aleixo e toda quarta-feira vamos falar de música alternativa e o que der na telha. Para quem está conhecendo a gente agora, nós estamos em todas as plataformas digitais. Para acessar todos os episódios, cole em triceratops.show. É isso aí. Para mandar feedback, o e-mail é contato@triceratops.show. Muito massa, Dudu. Mas e aí, Luiz, você sabe o que tá fazendo 20 anos agora, em 2021? O que você está pensando? Ah, tá pensando no This Is It dos Strokes, né? Você lembra que os caras eram chamados de a salvação do rock, né? Cara, é bizarro, né? A gente ouvir esse tipo de coisa hoje em dia, mas, na época... Vamos lá, vamos pensar lá, final dos anos 90, começo dos 2000. O grunge tinha ido, pro saco, depois que o Kurt Cobain morreu. O R.E.M. tinha virado a banda pop, né? U2, lembra do U2? O U2 fazia show em estádio, né? Coisa mais piegas possível. Pensando bem, né? Realmente, a gente tava numa lacuna, né? O que a gente tinha de referência roqueira já eram bandas assim que tinham muito mais tempo de estrada, uns bons anos aí, e não tinha nenhuma novidade assim no mainstream que a gente pudesse, realmente aplaudir ou sei lá, começar uma nova história, né? E para você ter uma noção assim de como tava o estado do rock no final dos anos 90, esses dias apareceu um trailer de um documentário bem legal. Já não sei se ele ainda já tá disponível, mas é um doc sobre o Woodstock de 99. Ele mostra bem assim como o rock tava num estado meio bizarro, assim, sabe? Tipo, a gente tava vivendo aquele momento da explosão do new metal, né? E tinha essa, cara, exatamente. E tipo, o headliner do festival era o Metallica, tinha as bandas de pop punk e tal, mas assim, você via que aquilo, não sei, cara, era meio... tava meio desvirtuando, assim, existia uma lacuna mesmo entre o Woodstock de 69 e de 99, assim, né? Tanto que foi um fracasso, assim, o documentário fala muito sobre esse desastre que foi, né? Da galera tacando fogo, sabe? Você vê no documentário, só o documentário você já fica apavorado, assim, de ver como o rock se tornou uma coisa totalmente branca, de machão, aquela coisa de rapaz, sabe, cheio de energia pra fazer merda, sabe? E, assim, merda que eu digo no pior sentido da palavra, assim, né? O rock, com esse lance do new metal e do pop punk, embora... obviamente tenha coisas muito interessantes, lógico, mas parecia que o rock tava caminhando pra uma coisa meio escolar, saca? Tipo, o pop punk é a música do jovem que faz bullying, sabe? O new metal é o jovem que recebe o bullying, né? E daí tinha umas bandas meio bizarras, assim, tipo o Limp Bizkit mesmo, que é horrorosa, assim, uma banda zoeira, sabe? Não é uma banda que se leve a sério, né? Smash Mouth, né? Então, essas bandas não iam muito longe, assim, uma representatividade do rock, assim. Então, para quem curtia som alternativo, tinha que recorrer mesmo ao baixo underground, mas esse público do baixo underground já estava envelhecendo, ele precisava de uma renovada, né? E na Inglaterra também tinha o Britpop, só que as bandas também estavam minguando, né? O Blur já era. Começou o Império do Gorillaz, que era uma outra banda icônica, só que, né, tava indo para um outro lado, né? Eles estavam buscando outras influências, trazendo uma linguagem mais universal, mais pop até, né? Já o Radiohead também já
descasou com o rock, né? Naquela época eles estavam já começando alguns experimentos com música eletrônica, umas coisas mais conceituais. Então o Strokes apareceu uma hora muito boa, né? Você falou do Gorillaz aí, do Radiohead. No quesito eletrônico, tinha umas músicas que eu considero bem boas ainda hoje em dia, que despontaram na época lá. O Chemical Brothers, o Prodigy, o próprio Daft Punk também. Então, no eletrônico até que os caras estavam bem servidos, mas no rock tá realmente... São essas bandas que você citou também definiram bastante a cara daquele momento, né? Isso é assunto até para outro programa, né? Bem legal. Está lembrado. Mas vamos refrescar a memória então, ouvindo alguma coisa do Is This It? Fiquem com Strokes, com a música que fecha o registro Take It or Leave It. E logo em seguida vamos ouvir a New York City Cops. A gente já volta. Girls not too much, and boys not too tough.
E rapaziada, a gente acabou de ouvir New York City Cops e antes Take It or Leave It, do disco que está comemorando 20 anos, Is This It, dos nova-iorquinos da Strokes. Essa do New York City Cops que eu escolhi é engraçado, né? Porque ela foi retirada do CD, porque o CD foi lançado bem na época do 11 de setembro, né? E aí eles deram aquela ultra vanglorizada nos policiais, então a música foi considerada de mau tom, então eles tiraram ela. Imagino, né? Porque naquela época tava rolando a gente tava num momento meio sensível, né? Muitos sons não entraram nas rádios por conta de pegar nesses temas que eram sensíveis na época, né? Até se você for pesquisar na internet, você vai ver uma lista de músicas que não entraram por serem consideradas agressivas pro momento, né? Os Estados Unidos viveu um momento de luto nessa época, né? E outro detalhe curioso desse disco, que aliás é muito bom, eu gosto muito da capa dele. Eu acho que todo disco icônico começa pela capa. Se você for ver Dark Side of the Moon, só de você falar essa palavra, você já vem a capa na cabeça. É a mesma coisa com o Nevermind, do Nirvana, e a fórmula se repete aí no Is This It. Mas só que Is This It teve também uma artimanha, acho que comercial, por conta desse momento do 11 de setembro. Eles mudaram a capa nos Estados Unidos, né? A capa dos Estados Unidos é diferente do resto do mundo. Justamente, acho que por conta do conteúdo explícito, né? Eu não sei se é explícito, porque na verdade é só um perfil, né? É uma bundinha inocente, né? Mas, assim, a banda achou por bem, né? Acho que até por questão de lojas de disco, né?
né? Naquela época tinha muitas capas que acabam não entrando em lojas por conta do conteúdo. Então você pode ver, né? Tem algumas capas que tem versões alternativas, né? Mas essa capa é bem legal. Ela foi tirada do portfólio pessoal de um fotógrafo chamado Colin Lane, que ele fez alguns trabalhos para revistas, né, com o Strokes, quando eles já tinham lançado o EP, né, que é o Modern Age, e para promover esse EP eles acabaram entrando em algumas revistas, né? E por acaso esse Colin Lane fez umas fotos deles que deram muito certo, eles adoraram o trabalho dele, era fotografia preto e branco também. Daí eles estavam precisando de uma capa e já contataram ele, né? E encontraram essa foto no acervo pessoal dele, assim, não era uma coisa do portfólio oficial, assim. Era uma coleção de Polaroids. Segundo o próprio autor, a modelo era a namorada dele. Ele nunca revelou o nome, nunca foi revelado o nome dessa modelo. É curioso. Mas era a namorada dele na época e eles estavam meio que fazendo uns experimentos, né? Nada muito com muito conceito, né? Era uma coisa pessoal mesmo, fotos pessoais que acabou estampando a capa de um dos discos mais icônicos, né? E ele também que fez a foto os retratos, né, da equipe da banda que se encontra no encarte, assim, é bem legal. Então, apreciem a capa quando vocês tiverem a chance de ver esse disco aí em algum lugar. É bem legal, assim, um trabalho fotográfico bem icônico. Pena então que foi substituído por aquela capa genérica, sei lá o que é aquilo, um colisor de átomos, sei lá. É, uma parada assim, né? Eu acho legal também, meio psicodélica, mas assim, né? Dá pra ver que foi uma coisa meio escolhida de última hora, assim. Contrasta um pouco com a pegada da banda, né? Que eu acho que o que é legal dessa capa é que a gente tava vivendo, que a gente já tinha falado, né? Do contexto da época. Uma época de muito excesso, né? Na música, na cultura pop, né? Era muitas informações, era rap, muita letra, era muita produção, muitos produtores numa mesma música. E chegou o Strokes com uma proposta enxugada, só guitarras, né? Então a capa ela é simples, ela é minimalista e sintetiza também essa volta à simplicidade que o Strokes estava propondo nas suas canções, né? Você tá falando do contexto, cara, bem naquela época do Raul Giuliani, né, do prefeito de Nova York, que ele... Quem lembra essa história aí? Ele era promotor, né, foi muito contra a máfia, o crime organizado, e aí ele foi eleito prefeito e o cara pegou firme contra... Eles estavam implementando aquela ideia da janela quebrada, né? De que a ideia é basicamente de que se você tem uma janela quebrada e você nunca conserta aquela janela, como que eu posso dizer? Ele atrai novos tipos de descuidos que consequentemente aumentam do crime, né? Então os caras pegaram muito firme contra aquele tipo de crime menor, né? Pular catraca, pichação, mendigagem também, né? E aí os caras também fecharam muita boate na Times Square, né? Porque isso é um negócio engraçado, né? Se você assistir aquele Midnight Cowboy, né? Não sei como que é em português. É o próprio Warriors. Você vê esse caralho que é Nova York puta fudida. E aí você assiste lá o Homem-Aranha do Sam Raimi de 2002. Você vê tipo outra cidade. Né? É isso, aquela... nos anos 90 ali rolou uma certa coxinização de Nova York. E o Strokes claramente foi uma resposta, né, nessa coxinização. Mas você, Eduardo, onde você estava em 2001 e como que você foi afetado pelo Strokes? Em 2001 eu tava assistindo Dragon Ball na Globo. Era muito criança, né, cara? O que a banda, exatamente, o álbum foi em 2001, pra mim não me afetou muito, né? Mas a gente, né,
cresceu, né, naqueles anos logo em seguida, e toda aquela geração indie, de Indian só no nome, né? Tipo do Franz Ferdinand, o Arctic Monkeys, sei lá, o Block Party, Kaiser Chiefs, toda aquela turma lá eu ouvia, né? Só não gostava muito do The Killers por algum motivo, mas eu ouvia tudo o resto. E você? Cara, eu também não peguei exatamente na época que tava fresco, não fui testemunha ocular do fenômeno, né? Mas assim, eu acho que foi mais ou menos por volta da época do Room of Fire. Eu já tava vendo o MTV, né? Já gostava de assistir, né? Ficava horas vendo clipes e a banda me chegou com o Reptilia, quando eles lançaram, né, o Room of Fire, assim. Não, acho que 2003 é o segundo disco, né? Se eu não me engano, deixa eu ver. Mas enfim, chegou com o Reptilia e foi muito legal, assim, eu achei muito massa a estética do clipe, o visual dos caras. Já era uma época que eu tava me interessando um pouco mais por coisas atuais, né? Porque eu sempre fui muito do classic rock. E eu acho que Strokes foi essa banda que de alguma forma me abriu também essas portas aí pra entender o indie rock e aquela viagem do Garage Revival que teve, né? Com White Stripes também, né? Outras tantas bandas que estavam... que o Strokes ajudou a abrir as portas, assim, né? Então... foi bem legal, assim, eu conheci nessa época e eu lembro também de ter visto o show deles no Teen Festival pela TV. Foi um show legal, assim, que eu acho que foi um pouco antes deles lançarem First Impressions of the Earth. Daí as músicas que eram inéditas, eles tinham um contrato com a MTV de não exibir essas músicas. Então eles davam um intervalo sempre que eles iam tocar essas músicas, era engraçado. Mas eu conheci nessa época, assim, falei, nossa, é realmente uma banda bem legal. A gente tenta imitar, né, quando a gente ouve essas coisas, viu? Que é uma banda muito bem resolvida em relação ao visual, né? Nos anos 2000 o que pegava era aquelas calças largas, né? Tipo, bem cintura ultra baixa, mostrando a cueca, né? E eu nunca me identifiquei muito com esse estilo, assim, né? Esse estilo... eu achava até que meio feio, assim, tipo, uns caras brancos pagar de gangsta e tal, assim, eu achei que não tinha muito a ver, assim, comigo, assim, né, eu não ia forçar a barra pra entrar numa moda, assim, e eu me identifiquei, assim, um pouco com o visual um pouco mais sóbrio dos Strokes, também de rua, né, bem assim, tem essa coisa... decadente e elegante, né, americano, assim, americano não, nova-iorquino mesmo, né, que eu sempre me chamo muita atenção. Mas a gente não tem zero propriedade pra falar, né? Eu vi que você usou a sua teia de contatos pra falar com dois caras, duas puta personalidades, né, do rock brasileiro. Sim, cara, tô muito feliz, cara, porque eu troquei uma ideia com o Mário Mamed, baterista do Mop Top, que é uma banda que também fez um eco muito grande aqui no Brasil, trazendo um pouco essa revitalização mesmo do rock brasileiro, né? Trazendo essas influências contemporâneas no panteão de influências, né, deles. E com certeza eles ajudaram a puxar esse fenômeno pro Brasil, até trazendo letras em português, né? Isso é bem legal. Legal. Vamos ouvir os áudios. Sim, vamos ouvir primeiro Mário Mamed do Mop Top dando seu depoimento, seu olhar sobre os Strokes. E na seguida a gente vai ouvir mais um que eu vou explicar depois que a gente ouvir esse. Obrigado, Luiz, pelo convite. Fico muito feliz e honrado em poder participar. Bom, sobre o álbum dos Strokes, ele é um álbum emblemático. Tenho que a dizer que a importância dele para os anos 2000 é, além de grande, pode ser análoga ao Nevermind do Nirvana, no sentido de que ele abriu espaço para uma cena
Serviu como se fosse boi de piranha para outras bandas que já vinham fazendo esse som antes dos Strokes chegar junto, poder aparecer, e abriu também espaço, mercado, público para outras bandas chegarem depois, saber que tinha espaço para fazer esse som. É um álbum que até hoje eu já vi classificado como indie, já vi classificado como post-punk revival, como rock alternativo. Realmente é um álbum que tem uma série de influências bem claras ali, e ele inclusive também serviu de influência para o Mop Top, certamente, assim como Ramones, Rock Brasil, MPB, são as principais influências aí do Mop Top. Sem sombra de dúvida, eu acho o melhor álbum dos Strokes. Até hoje eu escuto, volta e meia eu boto para ouvir. É um álbum equilibrado, você escuta do começo ao fim, e eu acho que é um álbum eterno aí, para sempre vamos ter esse álbum como uma referência da cena dos anos 2000, que até hoje ainda ecoa. Muito bom. O Mário Bamed é um cara muito querido. Ele esteve aqui em Sorocaba algumas vezes, né? Ele, além de ter tocado no Mop Top, ele é um excelente baterista, toca em vários projetos, inclusive no Herzegovina, atualmente, uma das melhores bandas do Brasil, na minha opinião, e também no Gangue Morcego, excelente banda. O cara é DJ, produtor, lida com vários assuntos também, assim, um cara bem requisitado e com bastante trampo, assim, bastante correria, igual nós, assim. Então uma puta honra, assim, ter o privilégio de ouvi-lo, né, ter esse olhar dele, que realmente é uma grande banda aí, nacional, que a gente vai ouvir daqui a pouco. Mas antes a gente vai também ouvir testemunho do Mário Bros, vocalista e guitarrista da banda Rye, que teve essa perspectiva de Londres, né, do fenômeno do fenômeno dos Strokes, né, porque eles aconteceram primeiro lá do que nos Estados Unidos. Inclusive eles assinaram com o selo Rugged Trade, que é selo lendário do indie, do indie inglês, né, lançando várias bandas até hoje, inclusive o Smiths. Então eles começaram com um selo muito bom, né, e o Mário estava lá, viu isso de perto, né, teve a chance de ouvir o EP deles, Modern Age, que antecedeu o Is This It, e agora ele vai falar um pouco sobre isso e sobre como ele conheceu o Gordon Raphael, que é o produtor do disco, né? Um grande produtor que também já trabalhou com Libertines e com a Regina Spektor e outros artistas, né? E ele vai contar um pouco esse caos aí e a gente já volta. Ouça. Aqui é o Mário, do Rye, aqui de Sorocaba. Feliz em participar do podcast de vocês. E relembrando Is This It, é um disco fenomenal, sensacional, muita influência pra gente. Eu lembro muito bem quando a gente mudou para Londres em 2001. A gente chegou lá no começo de agosto. O disco dos Strokes, o debut deles, foi só no final do mês, por volta de 20 e poucos de agosto, né? Mas eu lembro de uma segunda-feira, logo no começo, que a gente arrumou nossa casa, que a gente ia morar lá. Chegou um amigo nosso lá com o EP dos Strokes, uma versão pirata, assim, daquele EP. E a gente ouviu a primeira vez o EP, assim, fiquei... Nossa, me apaixonei na hora, assim, né? Então, o primeiro disco que eu comprei em Londres, o primeiro CD, foi o dos Strokes. Foi a primeira coisa, assim, que eu usei dinheiro para comprar CD, foi o CD dos Strokes. E aquela coisa que falam que salvou o rock, realmente a gente viveu isso. A gente tava lá no olho do furacão, né? A gente chegou em Londres, estava uma onda assim de R&B, sabe? De black music. Parecia que o rock tinha morrido. Eu tava com essa sensação quando eu cheguei lá, sabe? Uma sensação estranha de que tava datado. Mas passou um pouquinho
Chegou os Strokes com o disco, parece que mudou tudo. Todo mundo tava deixando o cabelo crescer, usando jaquetinha de couro. Mudou o visual, assim, das baladas, dos indie clubs que a gente ia. Foi muito legal, assim. Isso influenciou muito a gente, né? Com certeza, visualmente, né? A gente começou a usar jaqueta de couro. Também comecei a deixar o cabelo crescer um pouco. Eu acho que musicalmente a gente acabou não lançando disco, né? Até 2005, né? A gente foi lançar o disco só em 2005. Então a gente só ficou fazendo demos, assim, né? Porque a gente tava buscando gravadora lá em Londres, né? No começo. Então a gente só tinha, tipo, demos. Então tinha umas músicas que, inclusive, a gente vai lançar daqui a pouco, que a gente fez nessa época. Como Farley Road, Speed Freak, Good Girls Go, foi meio que nessa época também. Então talvez nessas músicas tenha um pouco. No Flames in the Head, a música Sabrina tem um pouco de Strokes. Porque ela começou lá atrás também. Ela começou, acho que a gente começou a fazer ela em 2002. Mas os Strokes, assim, revolucionou, né? Em Londres chamava-se Revolution Rock, essa cena, assim, de bandas, assim, com essa influência de Ramones com Velvet, mas que é, né, forte influência dos Strokes, né? E a gente chegou a gravar com o Gordon Raphael, que é o produtor dos 2 primeiros dos Strokes, que a gente foi gravar com ele só em 2004, mas foi, né, um pouco de tempo antes que a gente conheceu ele, né, no Buffalo Bar, onde a gente sempre estava. E foi incrível, porque o dia que ele falou que queria produzir músicas para nós foi no mesmo dia que o Tim Wheeler do West me ligou. Então, no mesmo dia que o Tim West me ligou, eu olho o e-mail do Gordon Raphael, assim, tipo, foi incrível. Então, as músicas que a gente já estava gravando, a gente resolveu regravar com eles. Então, por isso que acabou tudo demorando um pouco mais ali naquela fase do começo dos anos 2000. Mas é um disco, assim, que traz muita nostalgia pra gente, assim, não só pro Ryan, mas pra toda a turma que morava na casa fantástica, que a gente chama, que é a nossa casa de 2002. Que tinha muitas festas e muita gente, morava um monte de gente junto, e todo mundo gostava dos Strokes. Eu lembro de ir no show dos Strokes já em março de 2002, se eu não me engano, ou foi final de 2001? Acho que foi final de 2001, tem que ver. Mas eu vi os Strokes ali no começo, eu vi vários shows dos Strokes, né? Então foi incrível esse Olho do Furacão. Então essa nostalgia é forte, assim, pra nossa turma. É um disco que quando a gente coloca é muita memória. Eu acho que foi o disco que todo mundo mais ouviu ali naquele momento, em 2002, né? Tipo, foi a grande revolução ali. Mas eu fico feliz de relembrar o disco com vocês. Valeu. E esse foi o Mário Bros aí, contando um pouco sobre o fenômeno da perspectiva dele. E lembrando que o Rye, né, uma banda daqui de Sorocaba, que teve essa história aí, tem uma história que já soma mais de 25 anos. E, muito feliz de saber que esse material que eles gravaram antes, né, do Flames in the Red vai ganhar luz aí do público. Tô animado já pra ouvir. Recentemente, o ano passado, né, eles lançaram o Noites Infinitas, que foi um primeiro disco aí depois de um bom tempo, com vários em português, um disco bem legal, eu recomendo. A gente vai falar deles logo em breve também. E além desse disco, a gente teve agora uma versão remixada, né, com várias personalidades aí do indie brasileiro, fazendo sua repaginação dos arranjos desse álbum. Então, bem legal. O Ryan é uma banda sempre presente e que tem produzido bastante na pandemia, fazendo vários clipes, vários contatos aí. Tá bem legal. E para ilustrar, lembrando também que o Gordon já teve aqui em Sorocaba também. Essa é uma outra curiosidade legal. Ele é um cara muito tranquilo, sem glamour, né? Ele esteve no Sesc, deu um workshop sobre produção musical aí, no parte da programação do Febre, que é um festival muito importante aqui em Sorocaba, que rola todo ano. E além desse workshop, ele tocou com uma banda, a banda dele, uma banda bem doidona, assim, que é rock psicodélico, meio garage, assim. E uma curiosidade legal é que os membros da banda dele eram todos argentinos, então ele tem um contato um carinho muito grande, né, com a América Latina, assim. Ele tá sempre por aí, rodando por aí, né, Argentina, Inglaterra.
Então foi bem legal, assim, um cara bem massa, assim, sem nenhum glamour e que produziu discos assim que foram icônicos, né? Agora pra gente ilustrar, né, pra quem não conhece essas duas personalidades que a gente acabou de ouvir, a gente vai de um bloco aí com o melhor do indie brasileiro, né, com duas bandas que foram contemporâneas do Strokes. Primeiro a gente vai ouvir Mop Top com Rock Acabou. Vejam só, enquanto o Strokes salvava o rock, o Mop Top já estava decretando o fim dele. E na sequência a gente fica com Rye in the Hell of My Head. Vamos lá, vamos de som.
Vocês acabaram de ouvir Rye com In the Hell of My Head, do disco Flames in the Head. E antes ficamos com O Rock Acabou, do Op Top. Mas, Luiz, o Strokes não surgiu do vácuo, né? O Mario Mamed, ele mencionou o Velvet Underground e o Ramones como influências dos Strokes, né? E eu mais cedo tava lendo aquele livro do Meet Me in the Bathroom, Rock and Roll in New York City from 2001 to 2011. E um livro aí de entrevistas das bandas e da época. E os caras mencionaram a banda Jonathan Fire Eater. E eu achei um pouco parecido assim com os Strokes, viu? Sim, não, com certeza os Strokes não veio do nada, não. E eles têm muito. Eu vejo muito essa ligação assim com a cena de Nova York, assim. Inclusive dos anos 70, né? Já mencionados o Velvet Underground, assim, eu vejo os Strokes, assim. Como que eu posso dizer? Eles estão uma conexão assim com esse proto-punk, com o garage, né? Eu acho que acho até assim que eles são bem parecidos com os Ramones no sentido de que são uma banda, né, de Nova York que teve que acontecer primeiro na Inglaterra, né? Tipo, e passou por lá e deixou um monte de filho, assim, um monte de banda que se inspira neles até hoje, assim, né? Mais do que no próprio Estados Unidos, mais as bandas de Nova York com certeza foram determinantes assim para a estética dos Strokes, né? Principalmente essas guitarras, eu vejo muito o estilo de guitarra do Television, sabe? Essa dupla de guitarra boa assim, né? Dos solinhos, né? Minimalistas, mas assim presentes, né? Bem pontuados, né? Bem feitos, né? Um solinho bem interessante, com uma guitarra mais percussivinha e tal. Eu acho que os Strokes com certeza é um pouco filho disso, né? Do proto-punk, assim, eu acho que até isso que fez dar tão certo, assim, porque eu acho que era uma coisa que tava no imaginário esquecido, assim, da galera que tornou essas bandas cults, né? Porque elas não fizeram sucesso nos 70. Mas a galera que veio depois ama, né? Então teve essa coisa de... Ah, nossa, nunca vi o Velvet, nunca vi o Television. Mas ó, apareceu o Strokes aí que tá se propondo a fazer algo parecido, algo que dialogue com isso. Então essa é a nossa referência desse estilo mais marginal, decadente, né? E tem outra coisa que é legal, é a bateria, né? Uma bateria meio abafadinha, né? Ela abre espaço para esse punch da guitarra, assim, para a guitarra ser o punch mesmo que conduz assim, o som, assim, é bem legal. E eu sinto muita coisa oitentista também, saca? Umas coisas meio de... uns timbres, assim, de videogame, uma coisa meio Atari, até no visual, né, dos vídeos mistura um pouco isso, assim, né? Aquelas... Acho que foi nos anos 80 que a galera começou a usar mais câmeras caseiras, né? E os primeiros clipes deles tinham bastante isso, né? Era bem legal, assim. Então eu acho que foi um mix que deu muito certo, assim. Eles fizeram olharam um pouco pra trás, né? Quando todo mundo tava querendo ser futurista, né? Nos anos 2000, querendo inovar muito, eles deram uns 2 passos que deram muito certo, assim, que levaram todo mundo pra frente. Sim, eu discordo completamente de você. Eu não enxergo Television no Strokes at all, mas como isso aqui é uma democracia, vamos aceitar a sua opinião. Vamos colocar o Television como representante dos 70. Pode ser Velvet, pode ser... Inclusive, a gente tava ouvindo o Velvet já no primeiro bloco, né, no fundo. A gente tá ouvindo agora Studios, então só pra ilustrar esse momento brilhante também da música. Vamos ouvir então 2 músicas que, na nossa opinião, né, influenciaram os Strokes? Bora lá, vamos ouvir. Primeiro, See No Evil, de Television. Na sequência, American Girl, do Tom Petty.
Yeah, she could hear the cars roll by at old 441, like waves crashing on the beach. And for one desperate moment there, he crept back in her memory. God, it's so painful, something that is so close, it's still so far out of reach. Oh yeah, alright, take it easy, baby, make it last all night. She was an American girl. E é isso aí, rapaziada. A gente acabou de ouvir Strokes com Last Night, olha só. Sim, cara, é um rip-off total, né, cara? Muito. Na verdade é American Girl do Tom Petty. Algum motivo especial pra você ter escolhido essa música? Tirem suas próprias conclusões, né? E antes a gente ouviu See No Evil, da banda que causou discórdia nesse programa, a maravilhosa Television. Como assim? Não, pô, eu tô do lado da televisão, eu gosto, velho. Claro, é maravilhosa. Eu acho que na verdade assim, o Television foi uma fonte muito importante, assim, não só pro Strokes, mas eu acho que pra formatação de todo esse post-punk revival, esse garage revival, esse indie anos 2000, assim, saca? Eu particularmente vejo dessa forma, assim. Acho que o Television criou uma fórmula e as bandas dos anos 2000 chegaram e tiraram 7 minutos das músicas deles e fizeram sucesso com o que eles já tinham feito. Essa é a minha opinião pessoal, assim. Não que isso tire os méritos dessas bandas, é claro que não, mas assim, eu acho que muito do que a gente tem hoje foi construído não só pelo Television, né? Television, Pat Smith, o Velvet, acho que eles foram fundamentais aí para a arquitetura do rock moderno, de não aquela tipo porque, né, sei lá, coisa de cabelo curto, né? Não um rock cabeludão, aquela coisa fantasia de Purple, moto, Harley Davidson, né? O rock tava nessa onda. A Television deu uma urbanizada nisso, né? E eu acho que tem a ver, sabe? Eu particularmente vejo muita conexão. Luiz, pra terminar, cara, vamos tocar uma atual dos Strokes, né? Para as pessoas lembrarem que eles ainda não morreram. Então vamos ouvir uma música desse álbum mais novo deles. Uma pegada um pouco diferente, mas ainda lembro os Strokes antigamente. Cara, eu adoro esse disco. Tanto o nome, né? O nome dele é ótimo, né? Que é o The New Abnormal, né? Quando todo mundo tá falando novo normal, eles chegaram e pegaram um timing perfeito, assim, que foi bem no começo da quarentena que eles lançaram, né? E trouxeram uma arte genial aí do Jean Basquiat, que também é um artista que
que deu as caras, né, para Nova York, é um cara do grafite que com certeza é uma das figuras mais importantes da arte contemporânea, e Strokes fez essa homenagem, achei bem assim, merecida, bem casada. Eu acho que tem tudo a ver. E sim, é um disco um pouco diferente, mas eu acho que ele resgata um pouco da essência dos primeiros discos, né? O Strokes deu uma distanciada assim, conforme o tempo foi passando, né? Mas eu percebi nesse que tem um pouco da essência, só com um pouco da sujeira mais limpa. Tiraram um pouco da sujeira, né? E você já percebe também a presença de sintetizadores, né? Outras viagens, assim. Mas sim, a banda é excelente, continua sendo excelente. Sim, então vamos ouvir então para terminar a música, a mais famosa do álbum, né? The Adults Are Talking, desse último álbum. Muito bom, gente. Valeu todo mundo que colou. Esse foi nosso especial de 20 anos de Is This It. Faremos mais. Se vocês quiserem críticas, sugestões, pode contatar a gente. contato@triceratops.show. Vamos ficar por aqui, mas a gente vai terminar com música, então a gente se fala. Um grande beijo a todos. Valeu! They've been saying you're sophisticated. They're complaining, overeducated. You are saying all the words I'm dreaming. Say it after me. Say it after me. They will blame us, crucify and shame us. We can't help it if we are the problem. We are trying hard to get your attention, climbing up your wall. Climbing up your wall. Don't go there 'cause you'll never return. I know you think of me when you think of her, but then it don't make sense when you're trying hard to do the right thing, but with a recompense. And then you did something wrong and you said it was great, and now you don't know how you could ever complain because you're all confused, 'cause you want me to, but then you want me to do the same as you.